Este é o terceiro vídeo sobre o romance Hibisco Roxo e a ideia desse vídeo é a gente se concentrar num personagem que é extremamente importante no romance, que é Eugênio, que é o pai da Cambile. E aí a gente já viu no último vídeo que Eugênio tem uma característica que influencia grandemente a vida, a rotina da Cambile, que é o controle. A primeira coisa que fica muito evidente no romance é o quanto o Eugênio controla a Cambile. E a gente viu até um trecho do romance específico que vai falar de um controle que ele exerce sobre ela e um questionamento dela sobre o tamanho desse controle que ele vai exercer sobre um bebê, né? Então, esse dado aí de ser essa figura que controla toda a família, ela, a mãe dela, o Jajá, é uma característica muito forte e muito intensa do Eugênio. Agora, eu acho que é muito importante a gente pensar que esse controle excessivo do Eugênio não é feito por uma questão de maldade, de abuso, né? Eugênio é uma pessoa extremamente religiosa e por excesso de zelo, ele chega a um extremo que o torna um fanático religioso. E essa relação dele com a religião é uma relação que vai também pautar e será a base de todas as suas atitudes, né? É justamente uma interpretação violenta da religião, uma interpretação separatista, segregacionista da religião, que vai fazer desse Eugênio um homem extremamente controlador. Quando ele faz os horários dos filhos, ele quer colocar aos filhos, quer criar uma rotina para os filhos que atenda uma determinada expectativa no padrão religioso. E um outro dado que também vai conversar aí com essa questão, que é o fato de ser colonizado. E aqui eu estou usando a expressão que a tia Ifeoma, né, irmã do Eugênio, vai usar para definir o irmão, né? O meu irmão é um colonizado. Esse fanatismo religioso do Eugênio tem uma ligação com o fato de ele ser uma pessoa colonizada. Então, assim, em algum vídeo no passado a gente já viu que, durante todas as questões ligadas à independência, o Eugênio estava na Inglaterra. Então, ele não vai participar de uma construção ideológica que vai dar importância a uma cultura local, que vai dar importância à independência. Para ele, a independência não é uma questão. Tanto que as atitudes dele vão ser atitudes que vão reproduzir e tentar se aproximar ao máximo de um modelo britânico em todas as coisas. E isso vai ficar muito evidente, vai saltar aos olhos, principalmente quando a gente pensa na língua, né? O Eugênio vai ter uma relação com a língua inglesa de uma forma muito curiosa, né? Vamos ver aqui esse trechinho. Papa mudou de sotaque quando respondeu, adotando uma pronúncia britânica, como fazia quando falava com o padre Benedict. O que a gente tem aqui? Primeiro, o Papa já estava falando em inglês, só que de repente ele responde com sotaque britânico. Ele muda o sotaque para impressionar a pessoa com quem ele está falando. E aí, assim, não basta adotar a língua inglesa, mas a gente tem aqui uma adoção de um sotaque também britânico. E por que isso é interessante? O pesquisador Joel Duarte de Santana vai afirmar isso daqui. A linguagem atribui a cada indivíduo, bem como a sua comunidade linguística, um modo particular e peculiar de perceber o mundo e seu entorno. A linguagem é, inclusive, influenciada por vários processos socioculturais e históricos. Se de fato podemos afirmar que cada língua faz sua leitura de mundo. Então, o que a gente tem aqui?
A língua é uma forma, ela vai se manifestar para a gente de forma prática como uma forma que a gente enxerga o mundo, né? As coisas vão fazer um determinado sentido ou não a partir dessa comunidade linguística. Quando a gente dá nome às coisas, é como se a gente chamasse as coisas à existência. As coisas são desconhecidas de nós até o momento em que a gente dá nome a elas. Então, existe uma forma particular e peculiar de perceber o mundo. E isso vai se manifestar de forma concreta na linguagem, na comunidade linguística. Então, quando o Eugênio muda de sotaque, e ele muda de sotaque diante de uma situação mais formal, uma situação em que ele quer parecer superior, ele expressa aqui nessa mudança que ele acredita numa hierarquia que fica patente, que fica exposta quando ele opta pela pronúncia britânica. E aí ele vai colocar o Padre Benedict como um padrão dessa pronúncia britânica, dessa figura de autoridade linguística que vai diferenciar a sua linguagem das demais. E eu acho que é muito importante a gente lembrar que a Nigéria tem várias línguas, né, várias etnias. O romance Bispo Roxo vai focar muito na etnia Igbo, e Igbo é a língua materna do Eugênio, né? Então, a gente tem uma recepção do Eugênio em relação à língua que é curiosa, e aqui a gente tem a recepção do Padre Benedict na Igreja Nova, né? Nessa igreja, na paróquia que a família da Cambile frequenta. Então, vejamos aqui, logo no início do romance, página 10. O Padre Benedict mudara as coisas na paróquia, insistindo, por exemplo, que o credo e o Kyrie fossem recitados apenas em latim. Igbo não era aceitável. Além disso, devia-se bater palma o mínimo possível, para que a solenidade da missa não ficasse comprometida. Mas ele permitia que cantássemos músicas de ofertório em Igbo. Chamava-as de músicas nativas. E quando dizia nativas, a linha reta de seus lábios pendia nos cantos e formava um U invertido. Então, o que a gente tem aqui? Essa ideia da hierarquia das culturas está aqui presente. O Padre Benedict, ele vai chamar as músicas nativas, né, de forma pejorativa, mudando o jeito de falar a palavra, de modo a evidenciar que ele entende que músicas nativas são inferiores às músicas britânicas. E aí, pensando nessa coisa das músicas britânicas, é interessante que a reza, que o credo e o Kyrie, sejam em latim, e nem em inglês, em latim, colocando novamente esse modelo de hierarquia de línguas. Mas não é só aqui um traço de hierarquia linguística, mas um modelo de religiosidade, de culto, de missa, que vai buscar nessa forma ainda mais antiga, né, que é o latim, para ser ministrado durante a missa. E isso é muito curioso, porque justamente em inglês já seria difícil, né? Boa parte da população vai falar Igbo e não vai falar inglês. Em latim, ele torna essa parte da missa incomunicável para uma parcela da sua congregação. E isso é muito curioso. Isso daqui vai apontar para a mesma ideia que o Eugênio vai ter da religião, que não importa comunicar a mensagem, né? Importa muito mais a forma como ela é comunicada. Tanto que o uso do latim é mais importante do que compreender o que está sendo falado durante o credo e o Kyrie, por exemplo. Falamos do controle, falamos do ser colonizado, e a gente vai para a terceira parte,
quer ser esse fanático religioso, a relação do Eugênio com a fé. Então vejamos aqui esse trechinho, logo no início do romance, páginas 34 e 35. O padre convidado rezou a missa com uma batina vermelha curta demais para ele. Na metade do sermão, começou a cantar uma canção em ígbo, Bueni wa Enu. A congregação toda se agitou de repente. Lentamente começaram a cantar também. Eu olhei para papá, que comprimiu os lábios. Ele virou a cabeça para ver se eu e Jajá estávamos cantando e assentiu, satisfeito quando nos viu de lábios cerrados. Aquele jovem padre, cantando no meio do sermão, como um homem sem Deus, de uma dessas igrejas pentecostais que brotam em todo canto, como cogumelos. Pessoas como ele trazem problemas para a igreja. Precisamos nos lembrar de rezar por sua alma, disse Papa. Isso daqui é muito curioso. Por quê? Eugênio vai chamar de homem sem Deus o padre, né? O padre é justamente a figura dentro do catolicismo que vai ser entendida como um enviado de Deus, como um homem de Deus, como um líder espiritual, como aquele através de quem Deus vai falar à sua comunidade. E para Eugênio, ele não é essa figura. Ele é um homem sem Deus. E o que faz dele um homem sem Deus? Tem aqui duas ações. A primeira é cantar em ígbo e a segunda é cantar no meio do sermão. Então, ele vai romper e vai se colocar aqui como uma figura que é exatamente o oposto do Padre Benedict, né? Que é aquele que proibia rezar o credo em ígbo ou em inglês, se rezava em latim. Ele vai trazer aqui uma canção no meio do sermão justamente para envolver a congregação. E é a congregação que se agita de repente, que se entende envolvida por aquele sermão e por aquela canção em ígbo. E aqui a gente nota o seguinte, que a gente pode interpretar isso de duas formas, né? A gente pode pensar que essa percepção do Eugênio tem a ver com esse modelo colonizado, justamente porque a opção aqui vai ser o cantar em ígbo. Mas a canção poderia aparecer em qualquer língua. Há também uma reclamação, e aí essa segunda questão, segundo entendimento, uma questão ligada à forma da missa, né? Quando ele canta no meio do sermão, ele está rompendo um cerimonial, uma forma de apresentar a mensagem, de fazer a reflexão, que envolve a congregação, que a gente percebe aqui, mas que é mais informal. Ele rompe com a formalidade da missa. E é essa crítica aqui, né? São essas duas críticas aqui que são dirigidas, levantadas aqui pelo pai da Cambile. Se por um lado a questão da religião de Eugênio passa pelo processo colonial e por essa cabeça de colonizado, por outro, o fanatismo religioso dele não é algo que está ligado essencialmente à questão de ser colonizado. E a gente vai pegar aqui um trecho para pensar sobre isso. Está comendo 10 minutos antes da missa? 10 minutos? Ela ficou menstruada, está com cólica, explicou mamã. Jajá a interrompeu. Fui eu que mandei Cambile comer antes de tomar Panadol. Papa, eu preparei o cereal para ela. Será que o demônio pediu para você fazer o trabalho dele? Disse Papa, com as palavras em ígbo saindo de sua boca numa torrente. Será que o demônio armou uma tenda dentro da minha casa? Ele se virou para a mamã. Você ficou aí, vendo Cambile profanar o jejum da Eucaristia, Macanide? Papa tirou o cinto devagar. Era um cinto pesado, feito de camadas de couro marrom.
uma fivela discreta, coberta do mesmo material. Ele bateu em Jajá primeiro, no ombro. Mamã ergueu as mãos e recebeu um golpe na parte superior do braço, que estava coberta pela manga bufante de lantejoulas da blusa que ela usava para ir à igreja. Larguei a tigela sobre a mesa, um segundo antes de o cinto me atingir nas costas, estalando seu cinto em cima da mamã, de Jajá, de mim, murmurando que o demônio não ia vencer. Não demos mais do que 2 passos para escapar do cinto de couro que cortava o ar. Então o cinto parou. Por que vocês se deixam enredar pelo pecado? Perguntou o Papa. Por que gostam do pecado? Fomos à segunda missa, mas antes, todos nós, incluindo o Papa, trocamos de roupa e lavamos o rosto. Essa daqui é uma das primeiras cenas do romance que vão sinalizar essa violência que é consequência do fanatismo religioso do Eugênio. Há várias cenas de violência, algumas muito ligadas à questão da colonização, algumas ligadas à questão da excelência, de uma busca excessiva de uma perfeição, e há violências que são causadas pelo fanatismo religioso do Eugênio, e essa daqui é uma delas. E aí o que a gente tem? Contextualizando. Eles estavam prontos para sair para a missa e a Cambile pede um remédio para cólica, mas para não tomar o remédio para cólica em jejum, o irmão manda ela comer um cereal, prepara para ela, e eles tentam esconder isso do pai, né? Os 3 tentam fazer isso na cozinha, só que ele vê. E aí a percepção do Eugênio não é sobre a dor da filha, não é sobre a cólica da filha, é sobre a tentação que o demônio coloca diante deles para que eles rompam o jejum. O momento da Eucaristia dentro da missa católica, ela planeja, ela pensa um jejum de pelo menos 1 hora antes da missa, né? Antes do momento da Eucaristia. Então, comer 10 minutos antes da missa significa que você não vai ter cumprido o jejum até o momento da Eucaristia, né? É necessário ter um jejum maior do que esse tempo. Então, assim, comer nesse momento, né, nesses 10 minutos antes da missa, não permitiria que a Cambile tomasse a Eucaristia. E aí o não tomar a Eucaristia é não participar plenamente da missa, isso é um fato, mas também uma possibilidade, né? Não participar da Eucaristia também é uma possibilidade, se entendendo que ela comeu antes da Eucaristia. Só que, se a Cambile vai para a missa, não toma a Eucaristia porque não cumpriu o tempo de jejum, a questão do Eugênio é o que as pessoas vão pensar da minha filha que não está participando da Eucaristia. Ninguém vai interpretar que ela não está participando da Eucaristia porque não cumpriu o jejum. Todo mundo vai interpretar que ela não está participando da Eucaristia porque ela está em pecado, porque ela rompeu com alguma crença do catolicismo, ou porque ela não é digna de tomar a Eucaristia. Então, existe aqui uma preocupação muito maior com a aparência do que com a fé. Tanto que a solução que resolveria o jejum, que é ir à segunda missa, foi aquilo que eles tomaram no final da história. No final dessa cena toda, a gente tem uma opção por ir em uma outra missa, num outro horário, de modo a dar tempo para que esse jejum seja cumprido. E segundo, todos trocamos de roupa e lavamos o rosto. Por quê? É preciso chegar na igreja como uma família perfeita, uma família que não tem problemas, uma família em que onde não existe agressão.
Segunda coisa aqui para a gente pensar é o demônio, né? E é a ideia do pecado, né? Por que vocês se deixam enredar pelo pecado? A religiosidade do Eugênio vai levá-lo a acreditar que bater na família, espancar a família, vai expurgar a família do pecado. Né? Quando ele tira o cinto e começa a bater nas pessoas e pergunta por que vocês se deixam enredar pelo pecado, parece até que ele tem poder de, através dessas cintadas, né, tirar o pecado daquelas pessoas. Ou, dentro de uma perspectiva desse modelo de confissão, né, desse modelo de confissão que carece de uma punição clara, de uma penitência, ele assume aqui esse papel de líder religioso, de Deus, que vai executar essa punição, essa expiação do pecado por meio da violência física. Para fechar, a gente observa o seguinte, que o Eugênio parece ser uma espécie de antagonista do romance em certo grau, justamente porque ele vai viabilizar o sofrimento da Cambile, né? Não só da Cambile, mas do Jajá também, e da Mama também, da mãe dela também. A gente tem essas figuras que vão orbitar em torno do Eugênio, vão ser controlados por ela, e que, apesar de oferecer a essas pessoas uma boa casa, conforto, educação, em troca ele pede coisas que fazem o tempo todo essas pessoas sofrerem. Segundo, a relação de Eugênio com a religião, ela passa pelo processo colonial, mas ela não é focada simplesmente no processo colonial. Não é só uma percepção da religião a partir do ponto de vista do colonizador que a gente tem aqui. A gente tem algo que vai além, né? O Eugênio, ele se entende como aquele que é o grande responsável pela fé da sua família e, não sabendo como agir, ele escolhe agir da pior forma possível para manter a sua família dentro do padrão religioso que ele acredita ser o certo. E, por fim, os extremismos religiosos de Eugênio se desdobram em diferentes tipos de violência, sejam físicas, emocionais, simbólicas ou afetivas. E a gente vai ver isso também em outros momentos, mas ao longo do romance a gente percebe que essa religiosidade do Eugênio, ele vai levá-lo a rompimentos e violências muito graves, tanto dentro da família dele, principalmente dentro da família dele, né, em elos, em relações familiares diferentes, com pessoas diferentes.